Vou só gravar esse vídeo aqui mesmo. Bom, o negócio é o seguinte. Eu resolvi mostrar para você como é. A realidade mesmo, como é. Entende? E nesse vídeo, a pergunta é: o seu trinca-ferro dá alvorada? Sim ou não? Eu vou mostrar para você como é que amanhece aqui na minha casa. Olha. Tá vendo? Olha. Olha apenas lá no fundo, ó. Mas isso aí a gente resolve fácil. A gente tem uma sacolinha aqui, que você pega essa sacolinha aqui, ó, e você vira ela, ó. Na hora que você tira ela, olha lá, a sujeira fica toda na sacola. Isso é uma técnica muito boa. Olha o bebedor como amanhece. Tá vendo? Então quer dizer, vale a pena sim botar água boa pro passarinho, porque durante a noite ele pode procurar água para beber. Bom, pessoal, esse vídeo é mais para perguntar para você, para te dar um alerta, se você tem um mansarrão ou um trinca-ferro que dá alvorada na sua casa. E você sabe por que o passarinho dá alvorada? Por que o trinca-ferro tem esse tipo de canto? Por que isso acontece? Geralmente tem um momento certo para acontecer, ou quando se apaga a luz, ou no final de tarde, ou quando se escurece. O pássaro tem esse costume, alguns pássaros têm esse costume de dar a alvorada. E antes de fazer a manutenção do meu pássaro, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar alertar você que tem um trinca-ferro ou um mansarrão que dá alvorada. E ser o mais prático possível para te dizer o seguinte: tu tem, neguinho, uma máquina na sua mão. Sim. Quando o passarinho está no período de muda, que nem o meu tá, ele costuma ficar inchado. Olha só como é que ele fica inchado. É como se ele tivesse doente ou como se o comportamento dele tivesse atípico. E é normal o passarinheiro querer pegar o pássaro na mão. Mas quando o pássaro voa, o pássaro dá demonstrações que no chanchado dele ele está muito bem de saúde. Só que ele precisa de um banho de sol, e aqui o sol não nasceu ainda, ele precisa de um banho de banheira e depois ele vai voltar para a gaiola dele, porque hoje completa assim uns 2 dias. Então, quando você vê o trinca-ferro, você vê o trinca-ferro fazendo geralmente o que ele está fazendo ali, ó, descendo no fundo, e isso ajuda muito o pássaro, principalmente a estabelecer mais confiança. Por exemplo, quando você bota a fruta embaixo, você pode chegar próximo dele. Ele sabe muito bem o que fazer. Olha só, o ganho de equilíbrio do pássaro. Olha como os pássaros são inteligentes. Era isso que eu queria. Olha só como é que ele é inteligente. Ó. Não tem mãos. Eles não têm mão, mas eles precisam de ganhar equilíbrio. Olha lá. É isso que ele faria num galho de árvore. É isso que ele faria na natureza. Tá vendo? Ele se esticaria. Olha lá. Ó. Tá vendo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Olha o trabalho nas patas. Olha o trabalho nas patas, quando ele se enverga. Olha lá, ó. A firmeza, o equilíbrio nas patas. Então, quando você faz esse tipo de manejo, você só está melhorando para o seu trinca-ferro. Olha como ele faz. Agora, presta bastante atenção. Eu vou trocar essa maçã de lugar. Eu vou trocar essa maçã de lugar, eu vou botar essa maçã aqui, ó. Presta bastante atenção. Veja como os trinca-ferros são inteligentes. E na maioria das vezes, não são todos. Na maioria das vezes, são só alguns. Porque as pessoas têm que treinar o pássaro. Você precisa treinar seu trinca-ferro. Ele precisa sair da vida comum de gaiola. Olha lá, pessoal. Olha isso. São coisas que eu quero ensinar a vocês.
que ele não vai morrer de fome se você botar a comida no alto, que ele não vai morrer de fome se você colocar a fruta no alto, mas você está dando equilíbrio para o seu pássaro, você está dando resistência, você está dando qualidade de vida, você tira o seu pássaro da mesmice, você não gera monotonia e ainda por essa questão o seu pássaro melhora cada dia mais. Esse é o manejo JH, colocar desafios dentro do voador, dentro da gaiola e tirar o seu pássaro daquela vida ruim que ele levava, uma vida monótona. Quando um pássaro dá alvorada, ele não está só querendo dar um canto diferente, mas ele dá um canto diferente para assustar aqueles que não conhecem o tipo de canto. Já vi pessoas dentro de casa dizendo assim: JH, eu me assustei muito quando escutei a alvorada do meu trinca-ferro pela primeira vez. Juro para você que eu não entendi aquilo que estava acontecendo. Meu pássaro voava de um lado para o outro dentro do voador, chega a soltar pena e do nada ele começava a cantar um canto. E eu me assustei com aquilo. Mas eu simplesmente o acalmei e disse que o nome daquilo era alvorada. É a demarcação final num dia onde o pássaro quer, sem dúvida, expulsar qualquer tipo de predador ou outro trinca-ferro que, por acaso, tenta atacar o ninho dele para expulsar ele do ponto e, assim, garantir as fêmeas que esse trinca-ferro possui. No reino animal é assim. E, cara, quando você tem um trinca-ferro na sua casa, seja ele mansarrão, seja ele trinca-ferro de roda, seja ele trinca-ferro que fica em casa mesmo, o negócio é você criar sistemas onde o pássaro possa frequentar todo o voador. Não importa se o voador é de 90, não importa se o voador é de 1,20 m. O importante é o que você propõe. Muita gente não entende o manejo JH, mas o manejo JH é isso, é o que você propõe. Olha lá, pessoal, eu proponho para ele que ele vai ter que subir até lá em cima para poder comer a fruta, e ele vai. Você entende? Se eu colocasse o tenebro lá em cima, ele buscava. Se eu colocasse a ração dele lá em cima, ele comia. Se eu botar o bebedor dele lá em cima e ele precisa beber água, ele vai lá em cima buscar água. Então, isso aí melhorou de 50% a 100% dos manejos de pássaro para toda pessoa que cria trinca-ferro, para toda pessoa que quer ver o trinca-ferro cantando mais, que quer ter trinca-ferro com mais equilíbrio, que quer ver passarinho mais aceso, mais virado, mais diferente, que quer acreditar no potencial do pássaro. É incrível como quando você treina o pássaro é diferente. Na minha casa, eu possibilito a ideia e as mexidas para quem quiser. A pessoa chega para mim com o JH, pô, estou precisando de uma mexida. Sabe qual é o grande problema da gente? Que eu encontro é que as pessoas elas passam a entender, mas elas não cumprem aquilo que está no roteiro. Você precisa ter um roteiro, você precisa, todo dia, como se fosse uma procissão. Da mesma forma que você se levanta, lava o rosto, escova os dentes, você precisa fazer isso todos os dias, porque esse bicho que está aí, ele não aceita ficar num ponto parado, estacionado, não, ele tem que se mover. Ah, mas o meu está na muda e eu botei uma capa nele, ele está encapadinho dentro de casa. Você está fazendo errado, querido, não é dessa forma. Quando você for fazer a mexida de um pássaro, o que você tem que dar mais para ele é liberdade, e a última liberdade é abrir a gaiola e soltar. Então, se você não pode fazer isso, você possibilita ele ter situações onde ele precisa se exercitar, para que ele não fique paralisado, para que ele não fique sem cantar, para que ele esteja sempre em movimento. Isso vai gerar um desempenho muito grande para quem cria trinca-ferro. Agora, tem algumas coisas que eu preciso te explicar. Tudo que eu preciso te explicar, eu preciso te explicar que um trinca-ferro mansarrão, um trinca-ferro que dá alvorada é o máximo.
é o top, mas ele precisa também amadurecer como qualquer outro pássaro. Você que cria mansarrão, você que cria trinca-ferro de torneio, vocês precisam entender o seguinte: ele pode ser pássaro de torneio, ele pode ser pássaro bom, que canta muito, que é diferenciado, mas uma coisa é certa, ele também precisa de lazer e ele também precisa de desafios. Sim, desafios. O pássaro não pode viver acasalado numa fêmea a vida toda, porque até você fica chateado de ficar em casa com a sua mulher o dia inteiro. Agora imagina bem o pássaro que tem que aguentar isso por 15, 14 dias. Sim, eu já vi gente querer fazer esse tipo de mexida por 15, 14 dias. O passarinho colado na fêmea e depois ele fala assim: rapaz, eu levei lá no torneio, mas deixa eu te falar uma coisa para você, eu acho que não deu bom não. Eu acho que não deu bom não, porque eu acho que tem que botar mais tempo na fêmea. E não é isso. É o desafio. É o desafio, é o entendimento que o pássaro voltou da muda, ou está voltando da muda. É o desafio do papacapim. O papacapim, meu papacapim não está cantando. Claro que canta. Claro que canta e arrebenta. Passa para minha mão para você ver. Claro que canta, arrebenta. Mas você é o culpado. Você é o culpado, é o denominador único para não ter dado resultado. Entendeu? Não deu resultado, por quê? Porque geralmente, meu amigo, você começou muito bem, naquela empolgação, o passarinho cantando top, diferente de você tirando onda, fazendo vídeo. Primeiro ano foi um tesão da porra. Depois você começou a falar que o pássaro esfriou, que não era mais o mesmo pássaro. Não é isso. O pássaro é o mesmo, só que você mudou a mexida. E quando acontece isso, o que acontece? O pássaro sente. Porque o pássaro, ele que dá alvorada ou que não dá alvorada, mas a gente está falando de pássaros que dão alvorada, pássaros demarcadores. Então, você pensa em trazer um outro trinca-ferro para dentro de casa. Se você tem esse trinca-ferro que dá alvorada, você vai ter que conseguir outro igual a ele, por exemplo, que dá alvorada também. Sabe por quê? Porque senão não vai dar certo dentro da sua casa. Sim, os trinca-ferros vão se estranhar, mas quando o outro gritar no final da tarde, aquele trinca-ferro que não dá alvorada vai tremer as asas que nem pintinho. O que mais acontece? Mas e aí? Pensou em tudo que eu falei? Será que o seu trinca-ferro ele dá alvorada? Responda para mim nesse vídeo. Se você tem um trinca-ferro que dá alvorada, já recebeu proposta? Já alguém já te disse assim, aqui para nós, você quer passar o trinca-ferro? Alguém que já percebeu, por acaso você sabe o que é alvorada? É aquele canto que dá aquele estrondo no final da tarde. Sim, a maioria dos bons trinca-ferros dão esse canto. Sim, você sabia disso? Agora, pessoal, tem muita gente que me perguntou, JH, fala para mim, o que você dá para os seus passarinhos aí, que os bichos em todos os vídeos que a gente assiste fica cantando, parece até um CD. Eu falei, olha, primeiro de tudo é dedicação. Você tem que se dedicar. Esses bichos têm que ser manso com você. Manso, tá entendendo? Manso. Tem que ser manso. Se você não conseguiu isso, então você precisa conseguir. Segunda coisa, comida. Esses bichos são apaixonados por comida. Quando você dá comida para eles, meu amigo, ele fica bobinho com você. Ele sabe que é você que bota comida e você que enfia a mão lá dentro da gaiola, então eles nem esquentam. E eles gostam muito de passeio. O trinca-ferro gosta de ver outros pássaros. Ele arrebenta, principalmente quando ele leva ele no local que tem sombra, no meio da rua ou no meio de alguma mata, ou pracinha, ou até mesmo padaria, quando você leva ele para dar um passeio. Mas é como eu disse para você, a gente não está falando aqui de passarinho simples, a gente está falando de trinca-ferro que dá alvorada. O meu, por exemplo, só esse aqui que dá alvorada, os outros
só voa piano que nem pintinho, mas o que grita é só esse. E eu posso falar uma coisa para você. Quando eu ouvi a primeira vez, achei fantástico. Falei, meu Deus do céu, esse bicho é diferente. E é diferente mesmo. Foi aí que eu percebi que todo trinca-ferro que dá alvorada é muito bom. Se o seu dá alvorada, comenta aí para mim. Tô doido para saber. Você vai vender? Ó, veja não, hein?